Olá, galera da terceira série. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 9, que a gente fala sobre os impactos ambientais, e depois o capítulo 10. No capítulo 9, os impactos ambientais, a gente tem a poluição atmosférica, que é um dos maiores problemas urbanos através de indústrias, automóveis, causando diversos problemas ambientais. O efeito estufa, que ele pode ser natural ou artificial. E o efeito estufa é o aquecimento da superfície terrestre de uma forma natural e é responsável por ter essa parte desse calor aí produzido pela radiação solar. No caso do efeito estufa artificial, geralmente ocorre quando existe um certo excesso de poluição na atmosfera e ele retém esse calor aqui, causando um efeito, às vezes, muito que a gente acha, que a gente fala, comenta que está abafado. A inversão térmica é natural, porém ela é prejudicial quando ocorre em cidade grande. Ela é como se tivesse uma convecção entre o ar quente e o ar frio, fazendo com que o ar quente suba e o ar frio desça. Então, quando é prejudicial nas grandes cidades, porque geralmente essa convecção, essa transformação, essa modificação do ar quente para ar frio, ela retém a poluição próxima ao solo. Então, quando o processo de urbanização é muito acentuado, acaba sendo prejudicial. A chuva ácida, mesmo com a água da chuva já tendo um pouquinho de acidez, porém com o aumento dos poluentes na atmosfera, como CO2, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, etc., vários outros poluentes aí, acaba aumentando o teor de acidez, principalmente nos países desenvolvidos e áreas industrializadas dos países subdesenvolvidos, como acontecia tempos atrás aqui no Brasil, no estado de São Paulo, na determinada área. A camada de ozônio, que está localizada em torno de 260 km na atmosfera e possui uma grande concentração de gás ozônio, e ela é responsável por filtrar a radiação solar, que evita câncer de pele, catarata e outros prejuízos aos seres vivos. Porém, ela vem sendo destruída devido à emissão de vários poluentes na atmosfera aí. Ainda assim, a gente tem a poluição dos recursos hídricos, que pode ocorrer através do chorume do acúmulo de lixo, próprio lixo jogado nos rios, o agrotóxico, dependendo do fertilizante, as próprias indústrias. Então, isso tudo vai favorecer o processo de poluição. Só que mesmo assim, todos esses recursos, esses processos que vão evoluir, ainda assim, a gente tem a poluição sonora, que é o excesso de barulho, principalmente nas grandes cidades, e a poluição visual, que muitas das vezes acontece, e agora entre aspas, é proibido, na época de eleição, onde você tinha a cidade toda ela espalhada com cavalhetes e propagandas eleitorais por aí. Visando esse processo desses impactos ambientais, foram criadas inúmeras conferências, como a de Estocolmo em 72, a Rio 92, ou Eco 92, e depois a Rio +20, onde cada uma dessas conferências tentaram buscar soluções para o mundo através do desenvolvimento sustentável, buscando limitar o aumento da temperatura, limitar a emissão de gases, e muitos países têm se esforçado para cumprir essa questão da Agenda 21. Essa Agenda 21 surgiu nessas conferências justamente para poder reduzir essas emissões de gases e tentar limitar tudo isso daí de acordo com os 5 anos. Então, inúmeras conferências vão surgir nisso daí. Agora, visando esse processo de poluição, a gente vai entrar um pouquinho em agropecuária. Que o sistema de agropecuária, como a gente já sabe, pode ser classificado como intensivo e extensivo. O intensivo possui o emprego de grandes recursos e insumos, tecnologias, máquinas, pesquisa, e o extensivo possui uma baixa produtividade pela pouca utilização de técnicas e simplesmente utilizam técnicas antigas ou rudimentares, poucas ferramentas, de uma forma natural. A agricultura, ela pode ser dividida e classificada de várias formas, como itinerante, jardinagem, plantation,
rotação de culturas. Então a agricultura itinerante, também chamada roça, é uma agricultura de subsistência, que geralmente o agricultor utiliza para seu próprio consumo e geralmente ocorre através de queimadas em determinada região. E ela é classificada muito de uma forma extensiva, a longo prazo. É muito utilizada na África, na América do Sul e parte da Ásia. No caso da agricultura de jardinagem, é muito característica do Sudeste Asiático, principalmente chamada do sistema de terraceamento, onde esse sistema de terraceamento é geralmente feito nas encostas montanhosas para reter os nutrientes e o acúmulo de água também, principalmente na produção de arroz. E geralmente utiliza sementes selecionadas, fertilizantes, e faz com que também evite o inchaço urbano, e ela é classificada como uma agricultura intensiva. Tem também ela do modo extensivo, só que aí o lucro, a produtividade acaba se tornando baixa. Na agricultura de plantation, geralmente é muito utilizada no Brasil, se a gente for ver, é a prática da monocultura. São grandes lavouras, grandes propriedades, a gente chama de... Essas grandes propriedades, elas irão ter uma grande quantidade de mão de obra, porém desqualificada, e grandes lavouras que podem ser de cana-de-açúcar, soja, milho, trigo, até mesmo de arroz, e é muito utilizada na América e na África, e no Brasil também. E existem essas grandes propriedades sendo chamadas de latifúndios, onde uma única pessoa, por exemplo, tem às vezes 5 fazendas gigantescas. Rotação de culturas é muito utilizada na Europa, da forma intensiva, devido ao pouco espaço e o tempo de produção. Porém, o sistema de rotação de culturas, uma área ou 2, 3 áreas é destinada ao cultivo, enquanto 1 ou 2 ficam descansando. E essa área em descanso, ela passa a receber novos nutrientes. Existe ainda hoje a hidroponia, que é a produção sem um contato com o solo, onde recebe seus nutrientes através da raiz, e devido a estarem com a raiz, onde tem mais nutrientes, tem uma maior durabilidade, e a produção da forma extensiva. A agricultura orgânica, que não utiliza insumos químicos, seus insumos são orgânicos e mantendo o equilíbrio ecológico, podendo ser utilizado também no sistema de rotação de cultura, da forma extensiva ou intensiva, da forma somente extensiva. No caso da pecuária, a gente também pode classificá-la como intensiva e extensiva. A extensiva é aquela quando o gado ele é solto no pasto, sem grandes vitaminas. No caso da intensiva, quando ocorre o inverso, eles são presos, são alimentados com ração balanceada, recebem vitaminas, tratamento adequado e tudo mais. A modernização verde fez praticamente correr a modernização no campo, com o aumento da produtividade, mão de obra qualificada, entre outros. Porém, causou problemas como o êxodo rural, perda de terras, concentração fundiária aumentando os latifúndios, entre outros. A biotecnologia veio para ampliar a área de cultivo, frutas sem caroço, frutas fora de época, uma durabilidade maior do produto. Porém, existem alguns problemas como os efeitos causados na saúde, que ainda não foram agregados, vinculados a isso, a dependência tecnológica na produção de alimentos, entre outros, como os alimentos que surgiram há alguns anos aí que a gente nunca tinha ouvido falar. Então, o trabalho no campo também pode ser dividido de várias formas, através do arrendatário, boia fria, o assalariado, os meeiros, e muitas das vezes existe ainda a escravidão por dívida. O trabalhador rural ele fica à parte lá, e até a forma de se alimentar acaba criando dívida dentro desse patrão dele. Então a gente fica por aqui, um abraço, fique com Deus.